Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que vão assistir essa mensagem. Essa noite nós iremos crescer na graça e no conhecimento do Eterno, com os olhos iluminados e a mente de Cristo. Essa noite nós iremos mergulhar no rio da graça limpa, da graça pura, da graça sem mistura, da graça sobre graça, da graça sem retoques, em espírito e em verdade. O tema dessa mensagem é paz em Cristo, ou glória. E o texto principal, o versículo principal aqui se encontra nas cartas do apóstolo Paulo em Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses, capítulo de número 3, e o versículo 15, amém? Que diz assim: seja a paz de Cristo o juiz em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Que palavra! Nessa versão aqui, está escrito assim: que a paz que Cristo dá seja o juiz nos corações de vocês. Foi para essa paz que Deus os chamou, unidos em um só corpo, e sejam agradecidos. Que palavra abençoada! Meus irmãos, essa noite eu quero trazer esse assunto sobre a paz. Essa paz que nos foi dada, essa paz que foi deixada, outorgada por Cristo. E nós que estamos em graça, nós que estamos desfrutando do reino de Deus, reinando em vida, em perfeita vitória, nós não podemos estar se degradando um com o outro. Nós não podemos estarmos brigando, afrontando uns aos outros. Independente se você concorda com o meu entendimento ou não, ou se você discorda. Se você concorda, tudo bem. Se discorda, tudo bem. Porque nós estamos no reino de Deus e nós somos filhos em Cristo. Mas o que nós temos visto aí é nós que estamos pregando a graça de Deus, nós estamos sendo afrontados, caluniados. A nossa imagem está sendo denigrida pelos líderes religiosos, do sistema religioso, que, por não concordarem conosco, nós que levantamos a bandeira da graça, então todos os dias nós somos chamados de herege, nós somos chamados de falsos profetas, que nós estamos pregando uma graça inventada. Eu, particularmente, já recebi o nome, já levei o nome de traidor, de traíra, de covarde, de safado. Tudo por conta dessa palavra, desse entendimento, onde os meus olhos abriram-se. É como aquele cego lá que Jesus, aquele cego de nascença, ele disse: eu era cego, mas agora eu vejo.
Entendeu? Então, nessa carta, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Colosso, estava dentro aqui de um contexto. Nós sabemos disso. E o nosso contexto hoje é outro. É outro contexto completamente diferente. Nessa carta, o apóstolo Paulo estava tratando, como a gente vê aqui, estava tratando de vários assuntos com aquela igreja. Por exemplo, o gnosticismo greco-romano se infiltrou dentro daquela igreja. Como é que se diz? O cerimonialismo, o judaísmo, as ordenanças da lei estava se infiltrando dentro daquela igreja e cauterizando, atrofiando a mente de muitos irmãos ali naquela igreja de Colosso. Entendeu? Então, veja que havia uma contaminação de mente, de entendimento nessa igreja. Uma igreja que foi ensinada por Epáfras. E Epáfras recorre ao apóstolo Paulo. Ele pede ajuda. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos aqui de Colosso, Paulo adverte contra os falsos ensinamentos, contra os falsos ensinos. E Paulo coloca a divindade de Cristo e a sua obra redentora acima de todo e qualquer ensinamento que viesse a querer contaminar aquela igreja, a igreja de Colosso. Então o apóstolo Paulo desejava, Paulo desejava pelo progresso, pelo crescimento espiritual dos irmãos de Colosso. Como eles haviam recebido Cristo, que eles continuassem a andar nele, assim como eles foram instruídos e ensinados. Esse era o desejo de Paulo. Se você pegar e for averiguar, for analisar e estudar essa carta, você vai ver que era o desejo de Paulo. E o apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 2, versículo 9 e o 10, olha o que Paulo fala aqui, no capítulo 2, versículo 9 e o versículo 10, olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo diz. No versículo 8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Olha o alerta do apóstolo Paulo para os irmãos de Colosso. No versículo 9, Paulo diz, porquanto nele quem? Em Cristo, glória, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a perfeição, Paulo coloca a divindade de Cristo como perfeição. Aí Paulo continua aqui no versículo 10, também nele estáis aperfeiçoados, perfeitos. Olha, também nele estáis aperfeiçoados, ou seja, perfeitos. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Glória. Ele é o cabeça de todo líder religioso, dos escribas, dos fariseus. Principado e potestade aqui, príncipe, eram os principais das sinagogas, os principais religiosos, os doutores da lei daquele tempo, os fariseus. As potestades aqui era o poder. Príncipe, principado vem de príncipe, potestade vem de todo o poder, de poder. E eram isso que os principados tinham. E dependendo do contexto, Paulo às vezes fala de principado e potestades. Às vezes, dependendo do contexto, está falando do Império Romano também, que atuava naquele tempo ali. Entendeu? Então veja bem. Então Paulo deixa muito claro que aquela igreja não precisava mais de nenhum tipo de ensinamento, de cerimonialismo, de ordenanças da lei de Moisés, dos rudimentos da lei de Moisés, para que eles fossem perfeitos. Não, eles já eram perfeitos nele, em Cristo Jesus, ou glória, no Cristo ressuscitado. E a perfeição aconteceu na cruz do Calvário.
e nenhum tipo de ensinamento, de ordenanças, o gnosticismo greco-romano que se filtrou dentro dessa igreja, nada poderia aperfeiçoar eles. Ou seja, os irmãos de Colosso não precisavam mais de nada, porque eles já estavam perfeitos no Espírito, nele, ô glória. Então, no capítulo 3, nós chegamos aqui no capítulo 3, onde foi o texto principal que eu li. Você vê que Paulo está falando da união com Cristo glorificado. No versículo 4, capítulo 3, versículo 4, olha o que Paulo diz aqui, ó. No versículo 3, no versículo 1, portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, esse ressuscitado aqui foi na cruz, buscai as coisas lá do alto, ó glória, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Versículo 2, pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra. Olha a instrução que Paulo estava dando a essa igreja. Olha o conteúdo dessa carta, como é riquíssimo em conhecimento. Versículo 3, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, ó glória. Versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, olha, então vos também sereis manifestado com ele em glória. Falando da parousia, da vinda do Filho do Homem, que iria se manifestar. Entendeu? Então Paulo vai discorrendo nessa carta. E nós lemos aqui, chegando agora no versículo 12, eu estou lendo o contexto da carta. Eu li o texto, estou lendo o contexto. No versículo 12, Paulo diz, do capítulo 3, no versículo 12, Paulo diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, ou seja, de entranhas de ternos afetos, ou então de ternos afetos de misericórdia, ou então de entranhas de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha o que Paulo, a instrução de Paulo para essa igreja. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Era para um pedir perdão ao outro se tivesse cometido algum erro contra o outro. Se tivesse alguma coisa, algum contrito entre eles, que eles se perdoassem assim, uns aos outros, assim como Cristo os perdoou. Versículo 14 diz assim, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ô glória, é esse amor que está faltando nas igrejas, nas congregações. Os líderes religiosos falam de misericórdia, de amor. Tem que ter misericórdia com A, com B, e com C, e com D não tem misericórdia. Tem misericórdia, tem paz com uns e guerra com o outro. E isso é o reino de Deus? Isso é a graça de Deus? Se isso for a graça de Deus, meu irmão, os líderes religiosos nos afrontando, nos tendo como nosso inimigo, no meu caso, é o que está acontecendo comigo, depois que eu saí de uma congregação, de um ministério. Me chamaram de safado, de traíra, de covarde, tudo por conta dessas verdades que estavam ocultas. Então no versículo 15 diz assim, seja a paz de Cristo, o juiz em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sedes agradecidos. Nós somos chamados para viver em paz. Nós não fomos chamados para viver em guerra, paz com um e guerra com outros. Ter paz com o irmão A, ter paz com o irmão B e ter guerra com o nosso irmão C, o nosso irmão D. Ter paz com o nosso irmão da direita e guerra com o nosso irmão da esquerda. Que reino é esse? Porque pelo que eu sei, o próprio apóstolo Paulo escrevendo em Romanos capítulo 14, versículo 17, vamos lá, Romanos capítulo 14, versículo 17, olha o que o apóstolo Paulo diz, Romanos capítulo 14, versículo 17, ele diz, escrevendo aos irmãos que se encontravam em Roma, olha o que o apóstolo Paulo diz,
Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, glória. É paz. O reino de Deus é paz. E os frutos do Espírito é paz também. Paulo escrevendo isso aos Gálatas, ele diz que o fruto do Espírito, a paz é um dos frutos do Espírito. Vamos ver? Capítulo 5 e o versículo de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Eu não vou ler todos aqui, os frutos aqui que Paulo escreveu, mas um dos frutos do Espírito é a paz que está em nossos corações, que foi derramado em nós. O que eu quero dizer essa noite, o que eu quero dizer com essa mensagem aqui, com essa palavra aqui que eu estou trazendo para os irmãos hoje, apesar de tudo, mesmo nós sendo afrontados, nos chamam de herege, desengrejados, de safado, de covardes, eu quero dizer, independente de tudo isso, dessas perseguições contra nós, mas que a gente venha exercer essa paz que está em nós, em nossa vida, essa paz de espírito que está em nós, o fruto do Espírito que é paz, porque cada um dá o que tem, meu irmão. Enquanto eles estão com guerra conosco, com nós que estamos em graça, nós não vamos tratar eles com a mesma medida, entendeu? Porque a gente vai estar no mesmo nível. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então que a gente venha manter essa paz, pedir a Deus equilíbrio, porque só tem essa paz de espírito, só entra no descanso do Pai, como eu estou no descanso. Eu estou no descanso do Pai. Só entra nessa paz, nesse descanso, quem está andando em temor, quem está vivendo a graça de Deus. Que a gente não venha deixar se levar e contra-atacar eles também. Entendeu? Porque quem não está em paz, quem está na carnalidade, eles nos atacam. E eles mostram isso na íntegra. Isso é observado, é visto. Mas que a gente venha tratar diferente eles e combater eles, as mentiras deles, as heresias dele, com essa palavra do Evangelho da Graça, que foi pregado por Paulo há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, e que hoje eu e você e outros homens que temos coragem de pregar e denunciar essas mentiras deles, essas farsas, mas que a gente venha manter a paz. Se não querem paz conosco, mas que a gente não venha agir da mesma forma que eles agem, mas que a gente venha a continuar pregando esse evangelho sem denegrir a imagem de ninguém, como eles fazem conosco. Então vamos ler novamente aqui Colossenses capítulo 3, versículo que eu quero terminar. Colossenses capítulo 3, versículo de número 15, diz assim, ó. Colossenses capítulo 3, versículo 15 diz assim, olha que o apóstolo Paulo, eu quero terminar com essa mesma palavra aqui, ó, o mesmo texto que eu li. Seja a paz de Cristo o juiz em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Em um só corpo aqui é a igreja. A igreja é um corpo, é o corpo de Cristo, onde ele é o cabeça ou glória. Não é o homem que é o cabeça da igreja, é Cristo que é o cabeça da igreja. Seja a paz de Cristo o juiz em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos, ó glória. Então que a gente venha continuar com essa paz, e deixa ele nos afrontar, mas vamos combater eles, os ensinamentos, nada contra, nada pessoal,